Chegou a hora da tão aguardada final de Wimbledon 2025. Neste domingo, dia 13 de julho, às 12 horas, enfrentam-se Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Carlos Alcaraz, número 2 do ranking da ATP e atual bicampeão de Wimbledon. Essa final, que também é uma repetição, um tira-teima da final de Roland Garros, que ocorreu há cerca de um mês, com vitória de Carlos Alcaraz numa virada, possivelmente a maior virada da história, em 3-2. E o Sinner chega também com retrospecto de ter perdido as últimas 5 partidas para o Carlitos, né? Algo que certamente tem que ser levado em conta nessa análise pré-jogo. Aqui nesse vídeo vou falar um pouco da questão tática, né? Da questão tática e técnica que se misturam, acaba sendo uma coisa só. Também analisar um pouco a questão emocional, mental do jogo e também como a quadra vai ou pode influenciar esta partida. O Carlitos vem a 20 jogos invicto em Wimbledon. A última vez que ele perdeu foi justamente para o Sinner, em 2022. Além disso, contando na grama como um todo, são 19 jogos de invencibilidade. A última vez que ele perdeu foi o ano passado para o Jack Draper na segunda rodada do ATP de Queens. Aliás, o Alcaraz tem colecionado números impressionantes na grama. 35 vitórias e 3 derrotas, o que significa que ele tem mais títulos do que derrotas. São 4 títulos ao todo, bicampeonato de Wimbledon, bicampeonato de Queens, e apenas 3 derrotas, uma para o Medvedev lá atrás, uma para o Sinner, como eu citei, e outra para o Draper. Já o Sinner tem um título na grama, em Halle, o ano passado, 2 semifinais de Wimbledon, e busca, claro, né, o seu primeiro título na grama sagrada. Confronto direto entre os dois, 8-4 para o Alcaraz, sendo que ele venceu as últimas 5. Ou seja, está estabelecendo uma freguesia sobre o número 1 do mundo. Mas uma coisa importante, nenhum desses 5 jogos aconteceu numa quadra tão rápida quanto a grama. Foram 5 confrontos, ou em quadras duras mais lentas, como Pequim, Indian Wells, ou então no Saibro, como a final de Roma, semi de Roland Garros do ano passado e final de Roland Garros desse ano. E isso certamente deve ser levado em conta, já que o Sinner, quanto mais rápido a quadra, melhor ele tende a jogar, ainda que o Alcaraz seja um exímio jogador de grama. Mas, em relação à final do mês passado, em que o Saibro ele dava todas as vantagens para o Alcaraz no matchup, no encontro de estilos com o Sinner, a grama ela tende a equilibrar mais esse fator. Ainda que o Carlitos também tenha potencializadas várias de suas armas na grama. Como que o Alcaraz tem vencido o Sinner? Primeiro, sempre um importante fator aí emocional, claro, e também o fato de que as vitórias têm sido apertadas, sempre com o Carlitos fugindo de apuros, inclusive em Roma, que ele teve que salvar 7 points no primeiro set, foi a vitória mais larga, e também com o Carlitos subindo demais o nível quando a coisa fica feia, principalmente no final dos jogos. Mas tecnicamente, taticamente, o que o Carlitos faz que incomoda muito o Sinner é a quebra de ritmo. O Alcaraz sabe mudar o efeito da bola, topspin, bolas retas de definição, bolas de slice, sabe alternar também a posição da quadra, muitas vezes indo lá do fundo para frente, muito voleio, muita curta também. E isso incomoda muito o Sinner, que é um jogador que joga com ritmo. É um cara que é uma maquininha de bater na bola que vai sufocando o adversário. Ele sufoca o Carlitos, claro, mas não consegue sufocá-lo tanto quanto faz com outros adversários. Aliás, o que o Sinner tem derrapado nesses últimos meses é justamente em tenistas que variam bastante o jogo. As derrotas dele foram para o Carlitos em Roland Garros, para o Bublik na grama de Halle, um cara que varia muito, corta muito o ritmo, e também quase perdeu para o Dimitrov, né? Perdia por 2-0, 2-2, quando o Dimitrov desistiu do jogo. Além disso, outro fator que
faz o Carlitos sair na frente contra o Sinner é o fator defesa, o fator contra-ataque. Carlitos não consegue machucar tanto o Alcaraz, o Sinner não consegue machucar tanto o Alcaraz com as bolas neutras dele, né? Com aquelas bolas em que ele não precisa correr risco, que elas quicam bem antes da linha, mas que levam outros adversários ao erro, né? Com a tática do para-brisa, com o Alcaraz alternando a direção da bola e com o peso da bola e o direcionamento, ele machucando o adversário. Contra o Carlitos, que também é muito bom no para-brisa e muito bom na paralela em mudar a direção, o Sinner não consegue machucá-lo tanto. No entanto, o que o saibro dava de vantagem era justo isso, né? O Alcaraz tinha muito tempo para defender e muito tempo para variar. Na grama, ele não vai ter essa vantagem, mas a grama dá outras vantagens para o Alcaraz, né? A variação dele funciona ainda melhor, principalmente os slices rasantes. E também o saque dele é muito potencializado. O saque dele fica melhor do que em qualquer outro piso, assim como de quase todo mundo. E também as subidas à rede são ainda mais letais. O Alcaraz tem subido a rede de forma primorosa. Para o Sinner, o que ele ganha de vantagem na grama sobre o Alcaraz, né, no confronto com o Alcaraz, é que a bola dele vai ficar mais acelerada, né, vai perder menos velocidade, naturalmente tende a machucar mais o Carlitos. Então, tem um outro ponto, que o Sinner, para ganhar esse jogo, ele vai ter que certamente encurtar os pontos, não dá para ele deixar tempo, né, para o Alcaraz ficar trocando de ritmo. Então, o Sinner, ele vem já ao longo do torneio jogando de uma maneira diferente do que ele costuma jogar, justamente, eu acho, se preparando para o Alcaraz. Que é o quê? O Sinner tá jogando como o Sinner do Velho Testamento, o Sinner antes de ser número 1 do mundo. Como? Correndo mais riscos, indo mais para as linhas, buscando mais a definição dos pontos. Ele está jogando menos em função de fazer o adversário cometer erros forçados e mais em função de definir os pontos. Inclusive, está subindo muito mais para a rede do que de costume, né? E acelerando com a direita e com a esquerda, como eu não vi há muito tempo ele acelerar. Contra o Djokovic, ele basicamente tirou tinta da linha em muitos momentos do jogo. Já o Carlitos vem jogando como Carlitos, porque o Alcaraz, a tática padrão dele faz com que quem tenha que se moldar seja o adversário e não ele. Então ele vem jogando na toada dele, né? Variando muito, fazendo mágico o tempo todo, mudança de direção da bola, saque e voleio, e define com a esquerda na paralela, define com a direita no inside out, e curtinha, e aquela coisa que deixa os oponentes loucos, né? Inclusive, a campanha do Alcaraz vem sendo uma campanha à moda Alcaraz de outros torneios, né? Que é sempre deixar uns sets pelo caminho, mas na hora que precisa, ele eleva o nível lá no teto. Foi assim contra o Fritz, né? Como que eu comentei ontem. No tie-break, o Fritz do quarto set, Fritz chegou a ter 2 set points, aí nesse momento o Alcaraz começou a fazer aquelas alcarazices e passou o trator nos pontos seguintes em cima do Sinner, né? Em cima do Fritz, desculpa. Já o Sinner, e aí a gente vai entrar na questão mental, ele fez uma campanha Sinner, atropelando todo mundo, com exceção de um jogo. Grigor Dimitrov, que vinha atropelando o Jannik. Fez 2-0, 2-2 e se retirou por lesão. Dimitrov acelerando muito, indo muito para a rede, usando muito o slice, variando muito e deixando o Sinner perdido. Sinner nem errou tanto nessa partida, foi mais os méritos do Dimitrov mesmo. Mas eu acho que essa partida foi esse tipo de vitória inesperada foi importantíssimo para o Sinner, porque além de não ter eliminado ele, né, ele fatalmente cairia, como ele mesmo falou, porque ele estava perdido no jogo, deu a ele uma sobrevida, aquela do Luke Loser. Luke Loser é o tenista que perde na última rodada do quali e entra na chave. E esses caras costumam ser extremamente perigosos, porque eles não têm mais nada a perder. Eles, como vêm do mundo dos mortos, a pressão meio que que sai do cara, né? E eu acho que pode ser que tenha acontecido isso pro Sinner. Porque o Sinner, o fato dele ter ficado no mundo dos mortos e ter sido ressuscitado,
Deu a ele, para mim, ao invés daquela questão da síndrome do impostor, de não querer estar ali, deu a ele, para mim, uma leveza. Um fato de que, bom, eu já quase fui eliminado desse torneio, era para eu estar fora, então eu tô aqui, é tudo lucro. E eu acho que isso também elimina um pouquinho daquele peso que ele carregava da final de Roland Garros, daquela derrota trágica para ele contra o Alcaraz. Ele mesmo citou ontem, né, que se ele tivesse remoendo o Roland Garros ainda, ele não estava em outra final. Não é bem assim, mas eu acredito. O Sinner é muito bom de cabeça, muito frio, muito, né, compenetrado. Eu acho que de fato a cabeça dele vai estar melhor do que todo mundo espera. Ele é um loser moral, né, na prática, um cara que já perdeu, mas tá lá, do ponto de vista, como que eu vou dizer, da mentalidade. Então ele tá lá vivo, apesar de já ter sido morto. E eu acho também que ele vai entrar com uma sede, assim, poucas vezes vista para devolver as derrotas que o Alcaraz tem dado nele. E se ele tiver chance, eu duvido que ele vai vacilar. Eu acho que ele vai entrar para encurtar os pontos mesmo, vai entrar agressivo, vai entrar para patrolar mesmo a bola. Eu acho que ele tá também, outra coisa, né, sacando demais. Segundo saque dele tá um veneno. Os dois estão sacando bem, né? Então, eu vejo então um confronto entre um querendo encurtar os pontos, Sinner, e o outro querendo variar o ritmo, deixar o Sinner perdido sem estar em posição de definir os pontos. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Claro, o Carlitos também define os pontos do jeito que ele quer, né? Rápido, a longo, a troca. Ele faz o que ele quer com a bola, né? Ele é craque demais. Bom, no frigir dos ovos, favoritismo é do Alcaraz, pelo fato do Alcaraz estar 20 jogos na grama, 19 jogos invicto na grama, 20 jogos invicto no Wimbledon, ter vencido as últimas 5 contra o Sinner, mas eu acho que ele entra com um pouco mais de pressão dessa vez do que em Roland Garros, por ser tão favorito e por ser tão dominante contra o Sinner em termos de resultados, não em termos do jogo em si, porque ele não dominou o Sinner em nenhuma dessas vitórias o tempo inteiro, exceto um set ou outro, como o segundo set em Roma. Então, mas ele tem a confiança de que ele pode ganhar do Sinner, né? Ele tem a confiança de que ele é mais jogador do que o Sinner, ele é, né? O Alcaraz jogando no máximo dele, ele é mais jogador do que o Sinner. Não que o Sinner não seja um monstro, que o Alcaraz é uma força da natureza. Eu prevejo uma partida aí para 4, 5 sets, duvido. Só se alguém tiver muito abaixo e outro tiver muito acima para fugir disso. Espero que seja assim para compensar essa final constrangedora que foi no feminino, com a Iga dando 6-0, 6-0 na Anisimova. Espero que a gente tenha uma compensação agora. Mas eu acho que o Alcaraz é o favorito. Eu falei 51-49 ontem, mas talvez seja um pouco mais. Mas a minha intuição é que vai dar Sinner. Mas é só intuição, não é favoritismo mesmo concreto racional, é com certeza do espanhol. Então, galera, é isso aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam o vídeo e comentem aí quem é o favorito para levar, ou, na verdade, né, quem vocês acham que vai levar o Wimbledon 2025 chave masculina. Valeu!